Em um mundo onde a natureza não apenas existe, mas também cria, existem criaturas que surgem como verdadeiras obras de arte vivas. 10 delas transcendem o conceito de beleza, tornando-se obras-primas indescritíveis. Do camaleão-pantera, que muda de cor como pinceladas em movimento, ao tigre branco que desliza silenciosamente pela névoa, e o sagrado quetzal, e o pavão que exibe sua plumagem exuberante. Cada criatura é uma fusão de beleza, força e mistério. Prepare-se para mergulhar em cores, formas e movimentos que desafiam a própria realidade. A maior galeria de arte do planeta está prestes a se abrir. E antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like. Agora, vamos explorar. Número 1. Pantera Negra. A arte escondida da floresta. No coração da floresta, onde a luz é filtrada por camadas de folhas e a escuridão reina, a pantera negra existe como um segredo vivo. À primeira vista, é apenas uma massa escura perfeita, mas quando a luz incide no ângulo certo, as rosetas ocultas se revelam, uma prova de que essa escuridão não é acidental, mas um design sofisticado da natureza. A pantera negra não se exibe. Sua beleza reside em seu silêncio absoluto. Cada passo é inaudível, cada movimento é tão preciso que beira o surreal. À noite, ela se funde ao ambiente, tornando-se parte da floresta, presente e invisível ao mesmo tempo. Esta é a arte do controle, a beleza atrelada ao perigo. Uma obra-prima que só se revela quando ela permite. Número 2. Caranguejo arco-íris, a sinfonia de cores do mangue. Se existe uma criatura que prova que a natureza não conhece moderação nas cores, é o caranguejo arco-íris. Com seu corpo azul celeste, roxo e vermelho vivo, e pernas que variam do laranja ao amarelo e verde, ele parece ter sido pintado com a paleta de cores mais ousada que se possa imaginar. Mas essa não é uma beleza sem sentido. Cada tom é uma mensagem de sobrevivência, tanto para a comunicação, quanto para alertar predadores. Não sou um petisco fácil. O caranguejo arco-íris não se esconde, ele escolhe se destacar. Observá-lo se mover é como assistir a uma pintura em constante transformação. Cada passo cria uma nova combinação de cores. Infelizmente, essa mesma beleza o torna vítima do comércio de animais de estimação. Proteger o caranguejo arco-íris é proteger um símbolo vivo da ousadia na arte natural. Número 3. Cisne negro, a beleza de quebrar padrões. Enquanto o cisne branco há muito simboliza a pureza, o cisne negro surge como uma declaração ousada da natureza. A beleza não precisa ser clara. Sua plumagem negra e sedosa absorve a luz, criando uma sensação de elegância e mistério. Ao deslizar sobre a água, o cisne negro parece uma escultura flutuante, equilibrando perfeitamente força e graça. Suas asas abertas revelam detalhes brancos sutis, criando um contraste meticulosamente calculado. Embora pareça calmo, ele não é frágil. O cisne negro é forte, territorial e protetor. Ele nos lembra que a beleza não é sinônimo de fragilidade. Às vezes, ela nasce da escuridão e da diferença. Número 4. Camaleão-pantera, o mestre da manipulação da luz. O camaleão-pantera não apenas muda de cor, ele se comunica através das cores. Sua pele se torna uma tela viva, exibindo emoções, status e intenções em tempo real. Vermelho para desafio, azul para dominância, amarelo para excitação. O extraordinário é que essas cores não vêm de pigmentos, mas de nanoestruturas que refletem a luz. Em outras palavras, o camaleão-pantera não se pinta, ele controla a luz. Ao se mover, seu corpo balança como folhas e seus olhos giram independentemente, observando quase todo o espaço. Cada movimento é lento, proposital, como uma performance perfeitamente orquestrada.
A beleza do camaleão-pantera não reside em uma forma fixa, mas em sua constante transformação, uma obra de arte que nunca se repete. Número 5. Raposa do Ártico. O minimalismo da perfeição. No mundo branco de gelo e neve, a raposa do Ártico é a definição perfeita da arte minimalista. Sua espessa pelagem branca a ajuda a se misturar à paisagem e a se destacar por sua pureza absoluta. Nenhum detalhe é supérfluo. Orelhas pequenas para conservar o calor. Patas peludas como botas de neve. Uma cauda fofa que é tanto um destaque visual quanto um cobertor térmico. Cada elemento serve tanto à estética quanto à sobrevivência. Ao se mover na neve, ela desliza suavemente, quase sem deixar rastros. No verão, sua pelagem muda para um cinza amarronzado, provando que até mesmo a mudança faz parte do design. A raposa do Ártico é bela não pela fragilidade, mas pela resiliência. Uma obra-prima nascida para sobreviver nas condições mais adversas. O peixe-leão é o exemplo perfeito do paradoxo entre beleza e perigo. Suas longas nadadeiras, que se abrem como leques ornamentados, e suas listras, perfeitamente simétricas em vermelho e branco, o fazem parecer uma obra de arte flutuando no oceano. Mas por trás dessa graciosidade, há um veneno mortal. O peixe-leão não precisa fugir ou atacar. Ele se move devagar, com confiança, porque sua própria aparência já é um aviso. Cada movimento tem um propósito. Cada vez que abre suas nadadeiras é uma mensagem silenciosa. Não toque. Quando aparece entre os recifes de coral, o espaço ao redor parece desacelerar, a luz refletindo em seu formato hipnotizante. O peixe-leão nos lembra que nem toda beleza foi feita para ser abordada. Algumas só devem ser admiradas, de longe, no fim do mundo, onde o gelo e a neve se estendem infinitamente e o silêncio é tão pesado quanto o frio, o lobo ártico caminha como uma alma da terra branca. Sua pelagem branca não só o ajuda a se misturar ao ambiente, mas também o transforma em um símbolo de adaptação perfeita. Não há detalhes decorativos. Orelhas pequenas para reter calor. Patas largas como raquetes de neve naturais. Um corpo esguio e eficiente, feito para a sobrevivência. Ao se mover, ele não se exibe, não se apressa. Cada passo é firme, controlado, como se ele e o gelo fossem um só. Mas a verdadeira obra-prima está no coletivo. Quando a matilha de lobos atravessa a planície nevada, os corpos brancos se movem em sincronia como pinceladas vivas em uma tela infinita. Esta é a beleza da disciplina, da simbiose, de uma força que não precisa ser dita. O povo mímico não é apenas uma criatura, é uma ideia viva. Nas águas rasas do Sudeste Asiático, esta criatura transforma o oceano em um palco, onde cada encontro é uma performance única. Seu corpo maleável é como argila viva, podendo se esticar, encolher e torcer para se transformar em uma cobra do mar venenosa, um linguado ou uma perigosa água-viva. Ele não apenas muda de cor, ele muda de papel. O mais incrível é que essa escolha não é aleatória. O polvo mímico observa, avalia e decide a forma mais adequada para o predador à sua frente. Isso não é puro instinto. É inteligência em tempo real. Ele não luta, não foge. Ele faz o predador acreditar em uma realidade diferente. Nesse instante, a linha entre biologia e arte se dissolve completamente. A borboleta asa de vidro. Quando a beleza escolhe desaparecer. Em meio à vibrante floresta tropical, a borboleta asa de vidro segue o caminho oposto. Ela é quase invisível. Suas asas transparentes permitem que a luz as atravesse, fazendo com que esta criatura pareça um pedaço de ar em movimento. Quando ela voa, tem-se a sensação de que apenas o corpo da borboleta flutua no ar, sustentado pelo vazio. Isso não é mágica, mas o resultado de uma estrutura microscópica sofisticada,
que reduz a reflexão da luz ao máximo. A beleza desta borboleta não está na cor, mas na sutileza. Ela não exige olhares, só aparece para aqueles que têm paciência suficiente para observar. Em um mundo cheio de barulho e exibicionismo, a borboleta asa de vidro é um lembrete de que, às vezes, a maior força reside em não precisar ser vista. O cavalo Friesian, uma escultura em movimento. O cavalo Friesian é a prova da beleza refinada ao longo dos séculos. Com sua estatura imponente, pelagem preta profunda e crina longa e esvoaçante como um manto, ele não apenas se move, ele aparece. Cada passo é pesado, mas gracioso, como uma dança perfeitamente controlada. Ao galopar, seu corpo não salta, mas flui, criando uma sensação de poder e elegância. É uma harmonia rara entre força muscular e ritmo suave. Não é por acaso que o Friesian está associado à realeza e a cerimônias. Ele não apenas transporta o cavaleiro pelo espaço, mas também carrega uma aura. Apesar de majestoso, este cavalo é gentil e cooperativo, tornando sua beleza não assustadora, mas cativante. Uma escultura que respira, sente e se conecta. Em cada espécie, não vemos apenas a beleza, mas também a inteligência, a adaptação e o espírito de sobrevivência esculpidos ao longo de milhões de anos de evolução. Cada criatura é uma obra de arte única, onde forma, cor e comportamento se fundem em arte pura. Mas essas obras-primas não durarão para sempre sem o respeito e a proteção humanos. Quando uma espécie desaparece, não é apenas a perda de uma vida, mas a perda de um capítulo inteiro na grande galeria da Terra. Preservar a natureza é a única maneira de garantir que essa arte continue viva, em movimento e sendo contada para sempre. Você já imaginou que existem animais tão raros que nem mesmo um biólogo dedicado conseguiria ver na natureza? Alguns deles estão sumindo do planeta Terra, e o mais triste é que podem desaparecer ainda este ano. Neste vídeo, vamos conhecer 15 criaturas que são mestres do disfarce, e ver uma delas já seria motivo para se gabar a vida inteira, desde um marsupial com menos de 10 indivíduos restantes, até peixes que andam no fundo do mar usando suas barbatanas como pernas. Alguns se escondem nas florestas densas, outros vivem nas profundezas do oceano, e a criatura número 1 é tão rara que a história registra apenas 3 encontros. Qual delas você achou mais chocante? Comente aqui embaixo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para não perder as próximas curiosidades. Na posição 15, a vaquita. A vaquita é o mamífero marinho mais raro do planeta e, infelizmente, restam apenas cerca de 10 indivíduos. Isso mesmo, uma espécie inteira que você pode contar nos dedos e ainda sobram dedos. Em 2024, todas as vaquitas restantes vivem no Golfo da Califórnia, no México. Tente imaginar, uma espécie inteira que mal encheria uma sala de reuniões. As vaquitas medem cerca de 1,5 metros e são facilmente reconhecíveis pelas manchas escuras ao redor dos olhos, como se tivessem passado a noite em claro, e um anel preto ao redor da boca, o que as deixa muito fofas. Mas não se deixe enganar pela aparência, porque a história por trás é de partir o coração. Em 1997, elas tinham cerca de 600 indivíduos. Apenas algumas décadas depois, a pesca ilegal com redes de emalhar levou essa espécie à beira da extinção. Em 2017, o projeto de resgate Vaquita CPR tentou salvar uma fêmea, mas ela morreu de estresse, forçando a interrupção do programa. A cada ano, as vaquitas continuam morrendo presas nas redes de pesca da totoaba, um peixe cuja bexiga natatória é traficada por $100 mil o quilo. Em 2022, o monitoramento acústico registrou apenas 8 chamados diferentes, indicando que a população estava abaixo de 10 indivíduos.
Será que teremos que admitir que as vaquitas podem ser extintas na nossa geração? Organizações de conservação prevêem que elas podem desaparecer completamente antes de 2030. A natureza criou essa espécie única, e os humanos estão assinando a sentença final. Comente se isso te tocou. Na posição 14, o okapi. Essa girafa com roupa de zebra brincou de esconde-esconde com a humanidade por séculos. Prepare-se para conhecer o unicórnio da vida real da África. O okapi só vive nas densas florestas do Congo, e só em 1901 a ciência ocidental o encontrou. Antes disso, muitos pensavam que era apenas uma lenda para contar histórias. A aparência do okapi é uma mistura inesperada. Corpo de girafa, pernas traseiras listradas como zebra, um toque de antílope e um casaco marrom chocolate que o deixa elegante. O okapi mede cerca de 2 metros de altura e tem uma língua azul de 45 centímetros, tão longa que pode limpar os próprios olhos e ouvidos sem ajuda. O interessante é que ninguém sabe exatamente quantos existem, porque eles vivem em florestas tão densas que, ao entrar, você perde o sinal, a direção e a esperança. Em 2012, as estimativas variavam de 10 mil a 35 mil indivíduos, um número enorme que mostra o quão bem eles se escondem. Em 2013, o assassinato de 14 okapis em um centro de conservação chocou o mundo. Eles são tão raros que guias locais com 40 anos de experiência na floresta só viram okapis 2 ou 3 vezes na vida. A natureza escondeu essa criatura no coração da África por milhares de anos, e o okapi continua muito sério em seu jogo de esconde-esconde. Na posição 13, o ajolote, também conhecido como axolote. Esta é uma criatura que hackeia o jogo da vida com a capacidade de regenerar o cérebro, o que já parece inacreditável. O ajolote é um tipo de salamandra mexicana extremamente especial, porque nunca cresce, vivendo a vida inteira em um estado de eterna juventude. Na verdade, eles só existem nos canais de Xochimilco, perto da cidade do México. Mas qual é o seu maior superpoder? O ajolote pode regenerar o cérebro, o coração e a medula espinhal, tipo um personagem principal de filme de super-herói. No entanto, na natureza, eles estão quase extintos. Em 1998, havia 6 mil indivíduos por quilômetro quadrado. Em 2014, restavam apenas 35 indivíduos devido à poluição e urbanização. Em 2018, 2 semanas de busca resultaram em um redondo zero. Ironicamente, milhões de ajolotes vivem em laboratórios. Em 2020, um cientista levou 3 anos para encontrar um único indivíduo selvagem. É tão raro que vê-los é como ganhar na loteria. Na posição 12, o kakapo. Este é um papagaio que não sabe voar, mas cheira a perfume natural. O kakapo é o papagaio mais raro e peculiar do planeta. Ele não voa, pesa até 4 quilos e prefere andar à noite para não cansar as asas. Em 2024, restam apenas 247 indivíduos no mundo. E o mais especial é que cada um tem um nome próprio. É rastreado por GPS e monitorado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mais cuidado do que celebridades. Cada indivíduo vale milhões de dólares em esforços de conservação. E não para por aí. O kakapo ainda exala um cheiro doce de mel com flores. Um perfume natural. Houve um tempo, em 1974, em que restavam apenas 18 machos da espécie. Parecia que tudo estava perdido. Felizmente, a população foi salva a tempo. Quer conhecer um kakapo? Precisa pedir permissão ao governo da Nova Zelândia. Realmente raro e difícil de encontrar. Na posição 11, o golfinho do Irrawaddy. Esta é uma espécie de golfinho que sabe fazer negócios com os humanos. Os golfinhos do Irrawaddy vivem em rios e áreas costeiras do Sudeste Asiático e, atualmente,
restam apenas cerca de 7.000 indivíduos. Eles têm uma cabeça redonda e fofa, sem bico pontudo, e sempre parecem estar sorrindo socialmente. Mas o ponto alto é a parceria com os pescadores de Mianmar. Por centenas de anos, os golfinhos batiam as barbatanas para alertar sobre os peixes e os pescadores compartilhavam a presa. Uma colaboração sem contrato, mas extremamente confiável. Infelizmente, em 2015, restavam apenas 6 indivíduos idosos que ainda se lembravam dessa tradição. Em 2018, a população no rio Mekong caiu para 85 indivíduos devido a barragens hidrelétricas. Em 2020, o rio Mahakam, na Indonésia, registrou apenas 3 indivíduos. O mais doloroso é que, em 2022, o último golfinho colaborador morreu, encerrando uma tradição milenar. Uma bela história que está se tornando uma memória. Na posição 10. O tubarão-anjo. Este é um tubarão achatado como um tapete que respira no fundo do mar. Conheça o tubarão mais achatado e também o mestre do esconde-esconde do oceano. O tubarão-anjo tem um corpo achatado como uma raia, e sua especialidade é se enterrar na areia, deixando apenas os olhos para fora para observar o mundo. Tipo, estou aqui, mas não estou. Antigamente, eles eram muito comuns no Mediterrâneo e no Atlântico, mas agora, o tubarão-anjo está em estado de conservação extremamente crítico. Em 2019, cientistas marinhos registraram apenas cerca de 100 indivíduos ao longo da costa europeia. Dá um calafrio só de pensar. Você consegue imaginar um tubarão que passa 95% da vida parado, fingindo ser areia do mar? O mais triste é que, nos anos 80, pescadores capturavam milhares deles por ano. No entanto, em 2015, esse número caiu para menos de 5 por ano. Não porque eles ficaram mais bonzinhos, mas porque os tubarões quase acabaram. Em 2020, um mergulhador nas Ilhas Canárias conseguiu fotografar um tubarão-anjo após 15 anos de busca, e a foto viralizou imediatamente. Eles podem atingir até 2 metros de comprimento, viver 35 anos e esperar pacientemente por suas presas como um mestre zen na areia. Em 2022, um programa de monitoramento nas Canárias identificou apenas 32 indivíduos únicos através de seus padrões de pele. Eles são tão raros que os cientistas estão dispostos a oferecer recompensas por cada avistamento confirmado. A natureza criou este mestre do disfarce, e os humanos o estão exterminando rápido demais. Não se esqueça de assistir ao nosso vídeo sobre galinhas exóticas raras e marque seus amigos que amam tubarões raros. Em nona, o panda vermelho. A joia introvertida do Himalaia. O panda vermelho é tão único que foi classificado em uma família própria. Tipo, não gosta de compartilhar a mesa para evitar o burburinho. Eles parecem macacos de pelo ruivo, cauda felpuda e listrada, um rostinho fofo, mas com uma vibe de por favor não me incomode. Na natureza, restam menos de 10.000 indivíduos, vivendo em florestas de bambu nas montanhas do Nepal, Butão e China. Infelizmente, em apenas 20 anos, a população diminuiu em 50%. Eles são extremamente solitários. Macho e fêmea só se encontram por alguns dias a cada ano para acasalar, e depois, cada um para sua casa. Em 2017, os guardas florestais no Nepal tiveram que patrulhar por 8 anos para ver é realmente muito raro na natureza. Os pandas vermelhos passam até 80% do tempo nas árvores, apenas comendo bambu e dormindo. Uma rotina que muitos de nós sonharíamos em ter. Em 2019, armadilhas fotográficas instaladas no Butão registraram pela primeira vez a imagem de uma mãe e seus filhotes gêmeos, após 10 anos de monitoramento contínuo. Foi realmente um momento de ouro. Mas aí, em 2020, 5 indivíduos foram caçados ilegalmente na Índia, causando uma onda de indignação global. Apesar de serem tão fofinhos, a pelagem densa os torna mais vulneráveis às mudanças climáticas.
o que é preocupante, né? Em oitavo lugar, temos o cão cantor da Nova Guiné, um cachorro que uiva como lobo e canta como um legítimo cantor de MPB. É, sem dúvida, um dos cães mais raros e talentosos do nosso planeta. O cão cantor da Nova Guiné foi considerado extinto na natureza por 50 anos, até ser redescoberto, de surpresa, em 2020. O mais especial neles não é a aparência, mas sim a voz única. Parece um uivo de lobo, mas com a melodia de uma baleia. É algo que, ao ouvir uma vez, você nunca mais esquece. Em 2016, havia apenas 200 indivíduos em cativeiro no mundo todo, todos descendentes de 8 cães originais dos anos 1960. Em 2020, cientistas confirmaram a existência de 15 indivíduos selvagens através de testes de DNA. Em 2021, pela primeira vez em 45 anos, foi gravado um coro natural desses cães na natureza. Eles vivem em altitudes que variam de 3.000 a 4.000 metros, tão misteriosos que os nativos consideram um encontro com eles um presságio espiritual. Em sétimo lugar, temos o orangotango de Sumatra. Uma espécie tão rara que, se você vir um, vale a pena tirar uma foto e se gabar o ano inteiro. O orangotango de Sumatra é o primata mais raro do mundo. Atualmente, existem apenas cerca de 14.000 indivíduos vivendo em florestas cada vez mais fragmentadas na Indonésia. Comparados aos seus primos de Bornéu, eles são mais esbeltos, com cabelos mais longos, parecendo verdadeiros artistas da selva. Mas a cada ano, cerca de 1.000 indivíduos desaparecem devido ao desmatamento. É de gelar a espinha. Em 2018, os cientistas descobriram o orangotango de Tapanuli, mas a alegria durou pouco ao saber que restavam apenas 800 indivíduos. Eles passam 95% do tempo nas árvores, são extremamente inteligentes, usam 32 tipos de ferramentas e até usam folhas para limpar a boca. Esses arquitetos da floresta estão perdendo suas casas a cada dia. Na sexta posição, temos o pavão argus, uma ave com penas de 2 metros, mas que é mais difícil de encontrar do que ganhar na loteria. O pavão argus é considerado a obra-prima mais misteriosa das aves florestais do Sudeste Asiático. Este pavão possui uma cauda de até 2 metros, coberta por centenas de olhos dourados que parecem pinturas feitas à mão. Eles vivem escondidos nas florestas de Bornéu, Sumatra e Malásia, e são tão tímidos que, ao menor sinal de gente, somem como ninjas. Para os ornitólogos, avistar um pavão argus é considerado o evento do ano. O mais espetacular é o ritual de acasalamento elaborado. O macho limpa as folhas do chão, criando um palco circular de 3 metros de diâmetro, e então exibe sua plumagem gigante como se estivesse desfilando em um evento de alta costura. Foi só em 2015, após 5 anos de armadilhas fotográficas, que esse ritual foi registrado por completo em Bornéu. A população de pavões argus na natureza ainda é um mistério, pois a floresta é muito densa. Em 2018, um ornitólogo britânico passou 43 dias procurando e não conseguiu avistar um único exemplar. O canto dele soa como metal batendo e só é emitido por 2 minutos ao amanhecer. Em 2020, um guia malaio com 30 anos de experiência confessou que só encontrou o pavão argus 4 vezes na vida. Cada pena da cauda possui até 40 olhos perfeitos. Realmente, uma obra-prima emplumada que a natureza fez questão de esconder a 7 chaves. Em quinto lugar, temos a preguiça anã de 3 dedos, uma espécie inteira que vive apertada em uma ilha pequena como a palma da mão. Esta é a menor e mais rara preguiça do planeta.
tão rara que, se fizéssemos uma chamada, eles provavelmente dormiriam antes de terminarmos. A preguiça anã de 3 dedos vive exclusivamente na ilha Escudo de Veráguas, no Panamá, que tem uma área de apenas 4 km², menor que muitos bairros por aí. A população total atual é de menos de 500 indivíduos, o que é de cortar o coração. Você consegue imaginar uma espécie inteira presa em um mapa tão pequeno quanto um parque? Elas são 40% menores que as preguiças comuns, pesando apenas 2,5 kg. Se você as pegasse no colo, seriam mais leves que uma mochila escolar. O preocupante é que, em 2013, levantamentos registraram apenas 79 indivíduos, o que as colocou oficialmente na lista de espécies criticamente ameaçadas. O mais inacreditável é que elas passam a vida inteira em apenas 5 árvores de mangue vermelho. Em 2018, um biólogo passou 3 semanas na ilha e só encontrou 2 exemplares. Em 2019, um furacão de categoria 3 atingiu a ilha, e os cientistas temeram que 30% da população tivesse desaparecido. Elas são tão lentas que algas crescem em seus pelos, camuflando-as de verde e mostrando que são preguiças de verdade. Infelizmente, em 2020, moradores relataram que turistas ilegais estavam capturando as preguiças para tê-las como animais de estimação, enquanto a ilha ainda não tinha uma área de conservação oficial. Compartilhe se você acha que esta ilha precisa de uma proteção ainda mais rigorosa. Em quarto lugar, a tartaruga gigante de casco mole do Yangtze. Uma espécie tão rara que, se fossem para um churrasco, não encheriam nem uma mesa de bar. Esta é a tartaruga mais rara do mundo. Tão rara que, se fizessem um almoço de família, ainda sobrariam cadeiras. Atualmente, restam apenas 4 indivíduos registrados. 2 no zoológico de Suzhou, na China, uma no lago Dongmo e outra no lago Xuancan, no Vietnã. Dá para ver que o futuro dessa espécie é tão frágil quanto um casco rachado. O mais triste é que o destino de toda a espécie está nas costas desses 4 anciãos. Elas podem chegar a 2 metros de comprimento, pesar 100 quilos e viver mais de 100 anos. Mas o problema é que só começam a reproduzir depois dos 30 anos. Em 2019, a última fêmea em Suzhou morreu durante um procedimento de inseminação artificial, deixando um macho solteirão por força do destino. Em 2020, a descoberta de mais um indivíduo no Vietnã, usando sonar, deixou o mundo em polvorosa. Mas em 2021, os cientistas admitiram que as chances de salvar a espécie eram de menos de 5%. Em 2022, o DNA ambiental confirmou a existência de pelo menos mais um indivíduo, mas ninguém sabe ainda onde ele está. Posição 3. Mico-leão dourado. Pequenino no tamanho, mas com a imponência de um verdadeiro rei da selva em miniatura. O mico-leão dourado é considerado o primata mais bonito do Brasil, com uma pelagem dourada que brilha como o sol e uma juba que dá vontade de ficar admirando para sempre. Mas não se deixe enganar pela sua aparência fofa, não. Em 1970, restavam apenas 200 indivíduos em todo o mundo, vivendo espalhados em pequenos pedaços da Mata Atlântica. Felizmente, esta é uma história de conservação com final feliz. Graças a esforços persistentes, em 2015, a população aumentou para 1.600 indivíduos. No entanto, em 2016, a febre amarela chegou, levando 30% da população em apenas 6 meses. É de cortar o coração. Eles pesam apenas 600 gramas, mas são muito valentes na defesa do seu território. Em 2020, pela primeira vez, primatas selvagens foram vacinados em massa. E em 2022, a população atingiu 2.500 indivíduos, embora ainda haja preocupações com a consanguinidade. Pequeninos assim,
mas são um verdadeiro símbolo de esperança para a conservação brasileira. Em segundo lugar, temos a equidna de bico longo, uma raridade da natureza. Este é um mamífero, mas que bota ovos e é raríssimo de se encontrar. É uma das criaturas mais estranhas do planeta, tão rara que é mais fácil pegar sinal de celular no meio do Pantanal do que encontrar uma dessas. A equidna de bico longo da Nova Guiné pertence ao grupo dos monotremados, ou seja, tem pelos, produz leite, mas ainda assim, bota ovos. A aparência é de um bicho pré-histórico, cheia de espinhos, com um focinho longo e curvo, parece que saiu de um filme de 160 milhões de anos atrás. Atualmente existem 4 espécies, todas criticamente ameaçadas, com apenas cerca de 20 fotos confirmadas no total. Em 2007, a espécie de Attenborough foi redescoberta depois de 62 anos sumida. Elas vivem em altitudes de 3 a 4 mil metros, e depois de 18 anos de pesquisa, os cientistas só conseguiram ver 2 indivíduos vivos. A cada reprodução, elas botam apenas um ovo, que choca por 10 dias. E, em 2020, o DNA ambiental indicou que pode haver menos de 1.000 indivíduos restantes. Em primeiro lugar, o peixe-mão. Este é um peixe que não gosta de nadar, mas adora caminhar. Na verdade, ele é o personagem mais excêntrico da nossa lista. O peixe-mão usa suas barbatanas como se fossem mãos com dedos para andar no fundo do mar, o que é hilário e inacreditável ao mesmo tempo. Existem 14 espécies de peixe-mão no mundo, sendo que 9 estão criticamente ameaçadas e 4 podem já estar extintas. Apenas o peixe-mão vermelho, perto da Tasmânia, tem entre 20 e 40 indivíduos restantes, menos até do que uma turma de escola. Em 2020, o peixe-mão liso tornou-se a primeira espécie de peixe marinho a ser extinta na era moderna. Eles têm apenas 15 centímetros de comprimento e andam como gatinhos aprendendo a andar. Cada espécie vive em uma área de menos de 10 quilômetros quadrados. Então, em 2016, um barco de arrasto destruiu 50% do seu habitat em apenas uma noite. Que coisa, não é? Em 2022, uma nova espécie foi descoberta com apenas 30 indivíduos, desaparecendo tão rápido que, antes de ficar famosa, já está quase extinta. A natureza sempre esconde maravilhas que, às vezes, a gente só descobre quando estão prestes a desaparecer. Desde os seres mais minúsculos até aqueles que parecem imortais, todos estão clamando por ajuda, cada um à sua maneira. Existem espécies que você talvez nunca tenha ouvido falar, outras que você só viu em algumas fotos raras, mas cada criatura é uma peça insubstituível do nosso planeta. Espero que, depois deste vídeo, a gente não só se admire com o que é estranho, mas também aprenda a valorizar e proteger ainda mais. Se alguma história te fez pensar, deixe um comentário, dê um like e se inscreva no canal para juntos espalharmos o amor pela natureza. Até a próxima, com mais curiosidades e coisas estranhas. A natureza é uma obra-prima de Deus, mas muitas espécies estão sumindo antes mesmo de serem capturadas por uma câmera. A posição 9 é tão chocante que existem apenas 2 fotos confirmadas da criatura em toda a história da humanidade. É mais raro que ganhar na Mega Sena. Você consegue imaginar animais tão raros que nem as câmeras conseguem registrar? Existem 15 criaturas tão discretas que vê-las em vídeo é quase um milagre científico. Algumas estão ainda mais ameaçadas, com menos de 100 indivíduos vivos. Se você achou interessante, deixe seu like e comente qual espécie te surpreendeu mais. Posição 15. O golfinho do Yangtze, também conhecido como baiji, foi declarado funcionalmente extinto em 2006. Pouco antes, em 2002,
Uma pesquisa exaustiva no rio Yangtze conseguiu contar apenas 13 indivíduos. Uma espécie de golfinho desaparecendo bem diante dos nossos olhos. Parece roteiro de filme triste. O baiji tem a pele rosa acinzentada e olhos tão pequenos que é quase cego, dependendo da ecolocalização para sobreviver. Em 2006, uma expedição de 6 semanas percorreu o rio inteiro e não encontrou nenhum indivíduo, levando à declaração oficial de extinção. Ironicamente, em 2007, um vídeo que parecia ser de um baiji surgiu, acendendo uma faísca de esperança, que logo se apagou por falta de confirmação. Relatos posteriores também não passaram de "dizem que viram". Poluição, pesca excessiva e o tráfego de embarcações empurraram este golfinho para a beira do abismo. Na sua opinião, o baiji ainda existe? Deixe seu comentário. Posição 14. O pangolim detém um recorde triste. É o mamífero mais traficado do planeta. Com o corpo coberto por escamas como uma armadura, ele se enrola em uma bola quando ameaçado. Uma tática de defesa que, embora inteligente, não ajuda muito contra os humanos. Em 2019, mais de 100 mil indivíduos foram caçados ilegalmente para serem traficados para a China, onde suas escamas eram usadas na medicina tradicional. Ironicamente, enquanto são intensamente caçados, os cientistas mal conseguem encontrá-los, podendo passar décadas sem avistar um. A prova disso é que só em 2016, após 5 anos, armadilhas fotográficas no Vietnã registraram o primeiro vídeo de um pangolim gigante. Em 2017, a China confiscou 11 toneladas de escamas, o equivalente a 20 mil indivíduos mortos. Em 2020, o país foi forçado a proibir o uso de escamas de pangolim na medicina. Em 2021, armadilhas fotográficas capturaram o raro momento de uma mãe pangolim com seu filhote. O Criador fez este formigueiro de armadura tão único, mas os humanos estão empurrando-os para a extinção. Marque alguém que nunca ouviu falar de um pangolim. Posição 13. O cervo branco de Sêneca é uma população de cervos parcialmente albinos que vive na antiga área do depósito do Exército Sêneca, em Nova York. Totalmente brancos, com olhos azuis profundos, à distância parecem cervos saídos de um filme de fantasia. Tudo isso é devido a uma mutação genética rara, e não porque eles gostam de chamar atenção. Em 1941, o comandante da base decidiu proibir a caça aos cervos brancos, e graças a essa ordem militar, eles puderam se reproduzir em paz. Até 2016, um censo registrou 800 indivíduos, dos quais 300 eram cervos brancos, o maior número do mundo. A cerca de 35 quilômetros, acidentalmente transformou o local em uma reserva VIP. Em 2018, um fotógrafo registrou 20 cervos brancos juntos, tão bonito que parecia montagem. Eles se tornaram tão famosos que turistas vêm para tirar fotos, gerando debate sobre se a área deveria ser aberta ou fechada. Embora muito bonitos, a falta de camuflagem os torna vulneráveis a predadores. Em 2021, a população se estabilizou em 250 indivíduos. Uma população única, protegida, completamente fora das expectativas humanas. Posição 12. Bico de sapato. O pássaro pré-histórico que parece uma estátua de pedra ambulante. O bico de sapato africano parece um dinossauro disfarçado de pássaro, com seu bico enorme em forma de sapato, que faz qualquer um que o vê pela primeira vez congelar. O interessante é que ele consegue ficar imóvel melhor do que qualquer ser humano. Pode ficar parado por horas à espreita de presas. Em 2015, um vídeo viral mostrou um bico de sapato parado por 4 horas sob chuva torrencial, no estilo "O mundo pode cair que eu nem ligo". Esta ave mede até 1,5 metros de altura.
Tem uma envergadura de 2,60 metros e um bico de 24 centímetros de comprimento por 15 de largura. Só de olhar, já dá pena da presa. Em 2017, uma câmera registrou o momento em que um bico de sapato derrubou um crocodilo bebê com apenas uma bicada. Eles são extremamente raros, com apenas 5.000 a 8.000 indivíduos restantes nos pântanos de Uganda, Sudão do Sul e Zâmbia. Em 2018, turistas registraram um bico de sapato fazendo reverências repetidamente, parecendo um cavalheiro educado. Em 2019, um ninho com ovos foi filmado pela primeira vez após 30 anos de pesquisa. Em 2020, o vídeo dele engolindo um peixe pulmonado atingiu 20 milhões de visualizações. Um fóssil vivo com uma expectativa de vida de 35 anos. Olhando para ele, você vê um pássaro de verdade, ou um robô animatrônico. Posição 11. O musaranho-elefante. Um rato com nariz de elefante que pula como canguru. O musaranho-elefante é uma criatura que faz a gente esfregar os olhos para ter certeza. Um rato com uma tromba de elefante bebê, que ainda pula como canguru. A pequena tromba, flexível, sempre se move como se estivesse sintonizando algo. O corpo inteiro, incluindo a cauda, mede cerca de 30 centímetros, o suficiente para você exclamar: "Ué, isso é um rato ou um elefante em miniatura?" Em 2019, o musaranho-elefante de Summer foi redescoberto surpreendentemente no Djibouti, após 50 anos desaparecido. A última vez que foi visto foi em 1973. Tipo, sumiu por meio século e voltou. Em 2020, os cientistas conseguiram as primeiras fotos modernas graças a armadilhas fotográficas e manteiga de amendoim como isca. Eles correm a até 30 km por hora. E em 2021, um vídeo, em câmera lenta, mostrou sua tromba se movendo 100 vezes por segundo para caçar insetos, trabalhando mais que um despertador. Eles são fiéis por toda a vida, vivem durante o dia, e em 2022 foi confirmado que são mais aparentados com elefantes do que com morcegos de verdade. A natureza realmente tem um senso de humor. Você já tinha ouvido falar dessa espécie? Comente aí. Posição 10. O vombate de nariz peludo do norte, o escavador mais raro do planeta. O vombate de nariz peludo do norte é extremamente raro, com apenas cerca de 400 indivíduos restantes em Queensland, Austrália. Em 1982, pensava-se que essa espécie tinha desaparecido da Terra, mas uma pequena população foi redescoberta, sobrevivendo de forma espetacular. Embora pareçam dóceis por fora, são mestres em escavar túneis. Suas galerias podem ter até 30 metros de comprimento, como pequenas construções subterrâneas. Pesam até 40 quilos e têm uma pelagem macia, digna de um vombate de spa. Em 2015, um censo registrou 315 indivíduos, um aumento significativo em relação aos 163 de 2009, uma rara boa notícia. São noturnos e tão tímidos que, ao verem pessoas, simplesmente desaparecem. Em 2017, uma armadilha fotográfica capturou o precioso momento de uma mãe com seu filhote na bolsa, após uma década de espera. Suas tocas têm várias entradas e cômodos, como um condomínio subterrâneo. Em 2019, cães farejadores foram treinados para encontrar fezes de vombate para pesquisa. Em 2020, incêndios florestais devastaram a região, mas graças ao seu sistema de túneis, eles sobreviveram. Em 2021, o programa de reprodução registrou o primeiro nascimento bem-sucedido, um pequeno escavador, mas extremamente resiliente. Posição 9. Esta é a posição que fez os cientistas esfregarem os olhos repetidamente.
O cuscuz manchado preto é o marsupial arbóreo mais raro da Nova Guiné, a ponto de, em toda a história da humanidade, existirem apenas 2 fotos confirmadas dele. Sim, não 2.000, não 200, mas 2 fotos. Sua pelagem preta com manchas brancas e irregulares e seus olhos vermelhos brilhantes fazem com que pareça uma criatura saída de lendas da floresta profunda. Após 110 anos de silêncio, em 2018, um pesquisador conseguiu fotografar um indivíduo nas montanhas da Papua Nova Guiné, causando um alvoroço no mundo científico. Antes disso, a última aparição foi em 1998. Eles são noturnos e vivem no topo de árvores com mais de 40 metros de altura, no estilo quanto mais alto, mais difícil de encontrar. Em 2019, uma expedição de 6 meses não encontrou nada. Os moradores locais dizem que os veem ocasionalmente, mas fotos? Nenhuma. Em 2020, as armadilhas fotográficas também não deram conta. Até 2021, os cientistas estimam que pode haver menos de 250 indivíduos na natureza. É uma criatura tão bem escondida que quase ninguém tem certeza se ela realmente existe. Em 8º lugar, temos o elefante pigmeu de Bornéu, ou o gigante em miniatura da Ilha da Floresta. Esta é a menor e mais rara subespécie de elefante asiático, com apenas cerca de 1.500 indivíduos restantes. A altura média deles é de 2,3 metros, bem menor que a do elefante asiático comum, que chega a 3 metros. Parece que eles escolheram o tamanho errado. Imagine só, encontrar um elefante do tamanho de um boi selvagem no meio da floresta é surpreendente e engraçado ao mesmo tempo. Eles só vivem em Bornéu, na Malásia, um verdadeiro prato típico local. Em 2013, análises de DNA confirmaram que eles são geneticamente distintos, possivelmente tendo se separado há 300.000 anos. São mais dóceis e sociáveis que seus parentes maiores. Em 2017, armadilhas fotográficas registraram um rebanho de 20 deles atravessando um rio. Uma imagem tão rara quanto ganhar na loteria. Mas a vida nem sempre é fofa. Em 2018, o conflito com plantações de dendezeiro resultou na morte de 14 indivíduos em apenas 3 meses. Já em 2019, foram filmados visitando vilarejos humanos. Um comportamento bastante incomum. A tromba deles tem vários dedos extras, o que os torna ainda mais adoráveis. Em 2020, o número caiu para 1.200 devido ao desmatamento. E só em 2021, um corredor biológico conectando as florestas foi estabelecido. Eles são verdadeiras obras-primas da natureza em miniatura e precisam ser protegidos urgentemente. Em 7º lugar, temos o mergulhão de touca, uma ave aquática tão rara quanto encontrar alguém conhecido no deserto. O mergulhão de touca é considerado a ave aquática mais rara do mundo, com apenas cerca de 450 indivíduos restantes. Eles vivem exclusivamente no Lago Titicaca, entre o Peru e a Bolívia. Tipo, só lá mesmo, se for para outro lugar, eles não aceitam. Em 2019, o número oficial ainda era de 450 indivíduos, o que dá um arrepio na espinha. O curioso é que esta é uma ave que não voa, mas escolheu viver em lagos de alta montanha. Eles perderam a capacidade de voar há milhares de anos, e em 2016, o censo registrou apenas 250 indivíduos, uma queda drástica em relação aos 2.000 de 1982. São tão raros que ornitólogos acampam por semanas apenas na esperança de avistá-los. Em 2017, conservacionistas instalaram plataformas de nidificação artificiais, e em 2018, houve uma boa notícia. O primeiro sucesso reprodutivo em plataforma artificial foi registrado. No entanto,
A poluição e a pesca excessiva em 2019 continuaram a ameaçá-los. Surpreendentemente, em 2020, o período de lockdown da Covid-19 ajudou o lago a se recuperar um pouco. Em 2021, a população se estabilizou em 450 indivíduos, com sinais de reprodução mais positivos. Na época de reprodução, eles ainda se enfeitam com uma crista característica, muito fácil de reconhecer. Um design único da natureza, feito especialmente para o Lago Sagrado dos Incas. Em sexto lugar, temos o sapo roxo, o eremita subterrâneo. O sapo roxo indiano é um verdadeiro mestre do esconde-esconde no mundo dos anfíbios. Ele se enterra por 11 meses, aparecendo apenas por cerca de 14 dias para se reproduzir e depois desaparece novamente. O corpo dele é inflado como uma bola roxa e o focinho pontudo o faz parecer bem alienígena. Embora tenha apenas 7 centímetros de comprimento, só em 2003 foi que os humanos o descobriram. Durante toda a sua vida adulta, o sapo roxo cava tocas e come cupins debaixo da terra. Em 2016, câmeras capturaram centenas deles emergindo simultaneamente durante a estação das chuvas. Tão raro quanto ganhar na loteria. Em 2018, o DNA mostrou que ele existe há 130 milhões de anos, na época dos dinossauros. Só em 2021 foi descoberto que o som que ele faz parece o cacarejo de uma galinha. Um verdadeiro fóssil vivo, mas o som é bem engraçado. Em quinto lugar, temos o sapo de Darwin, o pai creche móvel. O sapo de Darwin tem um jeito de ser pai que deixa todas as outras espécies de queixo caído. Ele incuba os ovos e nutre os girinos dentro da boca por 60 dias. Sim, a boca não serve apenas para coachar, mas também é um berçário. Quando chega a hora, o pai sapo libera os filhotes diretamente da garganta. Uma cena tão estranha quanto inesquecível. Em 2016, uma das duas espécies de sapo de Darwin foi declarada possivelmente extinta, e a outra vive dispersa apenas no Chile e na Argentina. Em 2018, uma câmera registrou o raríssimo momento do nascimento pela boca. Em 2019, o número era de menos de 5.000 indivíduos. Os girinos sobrevivem do fluido secretado na bolsa bucal, medindo menos de 3 centímetros. Em 2021, o programa de reprodução em cativeiro teve sucesso pela primeira vez. Um design biológico único que só de ouvir já é difícil de acreditar. Em quarto lugar, temos a águia filipina, o gigante raro como ouro. Esta é uma das maiores águias do mundo, mas o número é realmente pequeno, restando apenas cerca de 400 casais reprodutores. Com quase 1 metro de altura e 2 metros de envergadura, parece majestosa, mas é tão rara que cada ninho tem um registro de acompanhamento individual. Em 2015, um indivíduo chamado Pamana foi equipado com GPS e solto na natureza. Mas, infelizmente, apenas 1 ano depois, em 2016, foi caçado, causando indignação nacional, e o infrator foi condenado a 12 anos de prisão. Em 2017, câmeras registraram a águia alimentando seu filhote por 5 meses seguidos. Cada casal precisa de 100 km² de território. Em 2018, restavam apenas 28 ninhos ativos. Embora em 2019 houvesse boas notícias sobre a reprodução em cativeiro, o desmatamento em 2020 ainda tirou 15% do seu habitat, um símbolo majestoso que realmente precisa de proteção urgente. Em terceiro lugar, temos o galágo anão de Rondo, um primata invisível, com olhos grandes como faróis. O galágo anão de Rondo é uma espécie noturna, com olhos grandes e brilhantes, mas que só se esconde em 2 pequenos fragmentos de floresta na Tanzânia.
Eles pesam apenas 60 gramas e medem cerca de 12 centímetros. Tão pequenos que você pode confundi-los com um rato que sabe pular. Só em 2002 a ciência os conheceu oficialmente, e em 2015 foram registrados menos de 250 indivíduos. Por serem tão pequenos e ativos à noite, às vezes eles estão a poucos metros de você e você nem percebe. Em 2017, o primeiro vídeo noturno registrou eles saltando 3 metros entre os galhos. O som que eles fazem é inaudível para o ouvido humano. Em 2021, o mundo inteiro tinha apenas 6 fotos nítidas dessa espécie. Realmente, eles são verdadeiros ninjas da floresta. Em segundo lugar, temos a preguiça de 3 dedos pigmeu, um morador da ilha cujo número é menor que o de um bairro pequeno. A preguiça de 3 dedos pigmeu vive exclusivamente na Ilha Escudo de Veráguas, no Panamá, com uma área de apenas 4 km², dá para atravessar a pé numa manhã. Toda a espécie tem menos de 500 indivíduos, 40% menor que a preguiça comum, pesando cerca de 2,5 quilos, uma verdadeira versão mini. Em 2013, o censo contou apenas 79 indivíduos, o que classificou a espécie como criticamente ameaçada. Eles ficam quase que exclusivamente em 5 árvores de mangue vermelho. Em 2014, um cientista passou 3 semanas na ilha e encontrou apenas 2 preguiças. Em 2018, uma câmera até registrou uma preguiça, nadando no manguezal. Em 2019, um furacão de categoria 3 ameaçou exterminar 30% da população. Pior, em 2020 turistas até tentaram levá-las para criar ilegalmente. Esta é realmente uma espécie minúscula em um ecossistema incrivelmente frágil. Em primeiro lugar, temos o hirolá, o antílope 4 olhos, super raro. O hirola é o antílope mais raro do mundo, com apenas cerca de 400 indivíduos restantes entre o Quênia e a Somália. Eles são apelidados de antílope de 4 olhos devido às glândulas pré-orbitais que parecem olhos extras. De longe, parece até um cosplay de super-herói. A população já teve 14 mil indivíduos em 1976, mas agora restam apenas cerca de 342 em 2018, uma redução de 95% nos últimos 40 anos. Eles vivem em zonas de conflito armado, o que torna a conservação quase impossível. Em 2019, armadilhas fotográficas capturaram um rebanho de 18 indivíduos, e em 2020, a seca causou a morte de 40 indivíduos. Em 2021, 20 indivíduos foram transferidos para uma reserva e equipados com GPS para monitoramento. Embora tenha se estabilizado em torno de 400 indivíduos, o hirola ainda precisa de expedições semanais para ter a chance de ser avistado. Esta é uma obra-prima rara, mas a guerra e a seca estão empurrando-os para a beira da extinção. Então, acabamos de explorar 15 das espécies animais mais raras do mundo, desde os fantasmas difíceis de ver até as criaturas minúsculas, mas maravilhosas. Cada espécie é uma obra-prima criada pela natureza, mas também está em grande risco de extinção devido aos humanos, ao meio ambiente e às mudanças climáticas. Elas nos lembram que a natureza ainda guarda muitos mistérios a serem descobertos, e cada ação de conservação é inestimável. Deixe nos comentários qual espécie mais te impressionou. Curta e compartilhe o vídeo para que todos possam admirar essas maravilhas.